A Bíblia diz, né, que os pequeninos, né, serão arrebatados, né? Então, quer dizer, de repente a gente não vê as crianças dentro da igreja e diz assim, será que eles foram e nós ficamos, né? Nós vamos falar sobre o céu nessa manhã, então nada mais interessante do que essa reflexão, né, sobre o ir para o céu. Na verdade, esse tema, né, que nós queremos falar em dois momentos, vamos falar sobre o céu hoje e no próximo domingo também. Antes nós ouvimos muitas palavras, né, muitas pregações sobre o céu, muitos cânticos que falavam sobre o céu, que o tema central era relacionado ao céu, né? Só que perdeu-se o uso desses termos, né? Não se pregava mais, não se cantava mais, não se falava mais sobre o céu, né? Ô, João, vem cá só para me pedir um favorzinho para você. Estou mandando aqui a mensagem. Então, caiu em desuso, né? Pregar sobre o céu, falar sobre o céu. E a gente fica perguntando por que isso aconteceu. Só a gente vê na prática, assim, quanto tempo faz que a gente não ouve um sermão sobre o céu? Que a gente não ouve pregações sobre o céu. Quantos cânticos que a gente canta que não fala mais sobre o céu. E por que isso aconteceu? Né? O que distanciou? E talvez seja uma das questões centrais é que nós, enquanto igreja, começamos a nos envolver e os nossos corações e os nossos projetos, talvez muito voltados em relação a esta realidade terrena. E por isso o céu perde o sentido, né? Perde o interesse. E por isso, então, talvez a diminuição dos textos, das leituras, das orações, dos cânticos e das pregações sobre o tema. Mas nós queremos falar o que nós, como cristãos, nós temos uma dupla cidadania, né? Não é uma dupla personalidade, né? É uma dupla cidadania, né? E o que significa essa dupla cidadania? Exatamente, nós vivemos neste mundo, estamos vinculados a este mundo, fazemos parte deste mundo, então nós somos cidadãos deste mundo, né? Nós temos um CPF, alguns têm CNPJs, nós votamos, temos bens deste mundo, contratos que estão nos nossos CPFs, não é? Ou seja, compramos, vendemos, nos alimentamos, nos deslocamos, habitamos, né? Então nós fazemos parte desse mundo. E não tem como nós ignorarmos isso. Estamos nesta realidade. Só que ao mesmo tempo que nós estamos nesta realidade, por um outro lado, somos também cidadãos do céu. E é isso que nós precisamos entender, que a cidadania divina deve moldar a nossa forma de viver a cidadania terrena. Somos forasteiros, né? A antiga canção, né? Somos forasteiros aqui, em terra estranha nós estamos, né? E estamos caminhando para o céu. Não podemos perder isso de vista sob nenhum momento, porque na medida em que nós perdemos isso de vista, nós nos apaixonamos por esta realidade, envolvemos o nosso coração aqui e passamos então a viver como que se fôssemos apenas cidadãos deste mundo e não cidadãos também do céu. A palavra de Deus nos afirma lá em João, no capítulo 17, o versículo 16, João 17, 16, diz assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, Jesus afirma em João 17, 16, que os seus discípulos não são deste mundo, como ele próprio também não era. O que significa dizer, então, que os discípulos de Jesus são ETs, né? Não pertencem a esta realidade? Não é isso. Apenas está dizendo que eles não pertencem ao mundo, embora vivam no mundo. Todavia, o próprio texto vai nos afirmar, na sequência, no João 17, o 18, vai dizer na direção, afirmando, mostrando o significado desse, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Afirma também que ele enviou os seus discípulos ao mundo, como ele próprio foi enviado, lá em João 17, o 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Percebe-se, então, que os discípulos de Cristo, isso inclui eu e você, né, lá João 17, 20,
Diz assim: não rogo-vos somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, o Evangelho de João sendo escrito lá no período lá da igreja primitiva, dizendo assim: eu rogo-vos por estes, que já o conhecem, mas eu rogo-vos também por aqueles que haverão de crer. E aí inclui eu e você. Como os discípulos de Cristo, somos também desafiados a viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. E aí precisamos lidar com uma tensão, né, que é essa situação de como estar no mundo, mais do que isso, ser enviado ao mundo, mas não pertencer ao mundo. Como é que eu resolvo essa equação? Eu estou no mundo, sou enviado ao mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Então, não somos deste mundo, visto que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e fomos feitos cidadãos dos céus. O texto que nós lemos lá no início da nossa liturgia, texto belíssimo de Filipenses, né? Um texto muito forte, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E aí, então, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Somos cidadãos dos céus. Mas nós temos, então, essa dupla cidadania. Como cidadãos dos céus, vivemos na terra. Que pena. Fala para elas que eu disse uma pena. Eu vou dizer aqui para elas, uma pena. Vou dizer já. Né? Eu convidei o pessoal para, no final, que as crianças cantarem. Aí disseram que não. Eu vou dizer aqui para elas, uma pena. Não precisa ensaiar, é só descer e cantar, mas eu vou dizer já. Uma pena. Desculpa, mas eu tenho que dizer agora. Está dito. O que acontece? Essa dupla cidadania é um exercício que nos leva à necessidade de todos os dias vivemos como cidadãos nesse mundo, sabemos que tendo um reflexo da nossa vida como cidadãos dos céus. Ou seja, ao mesmo tempo temos uma cidadania terrena e temos uma nacionalidade. Pagamos impostos, escolhemos os nossos governantes, etc. Né? Como encontrar equilíbrio, então, sobre como viver de maneira coerente nesses dois mundos? Né? Como lidar com essa ambivalência? Como lidar com esse, parece paradoxo, mas que na verdade não é? O próprio Jesus Cristo disse que não podemos servir a dois senhores. Quando ele diz lá em João 6:24 que servimos a Deus, ou servimos a este mundo, ou o Deus deste mundo. Não podemos servir a dois senhores. E por isso entendemos que a nossa cidadania terrena, ela deve estar então, submetida à nossa cidadania eterna. Ou seja, a nossa condição de cidadão dos céus submete à nossa condição de cidadãos terrenos. Não podemos jamais inverter essa condição. Não podemos jamais inverter essa condição, porque se nós invertermos essa condição, perderemos a referência do que é viver como cidadão do céu. E passaremos a viver como pessoas que estão inseridas nesse mundo, que estão envolvidas nesse mundo, mas que não têm um alvo eterno. Irmãos, nós precisamos entender que o céu não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Que o céu não é algo que vai acontecer quando nós partimos, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. O céu é algo que acontece nas nossas vidas todos os dias. Precisamos entender que nós estamos pelas trilhas do mundo a caminho do reino. Precisamos entender que nós estamos já no reino, mas que o reino ainda não se concluiu. Que nós vivemos entre o já, mas ainda não. Que em plenitude ainda não ocorreu. Quando Cristo voltar, será em plenitude. E a morte será definitivamente derrotada. Mas nós já estamos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Ou seja, a vitória já foi alcançada no céu, porque o céu desceu até a terra. E o Cristo que nasceu pelo ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, ele concedeu a vitória eterna. Ele trouxe o céu até nós. Ele haverá de se concluir, mas nós já estamos vivendo os fragmentos do céu.
a parousia, o anúncio da vinda, a espera do Cristo que vai chegar a qualquer momento. Precisamos viver desta forma. Como nós esperamos uma pessoa amada, uma pessoa que nós gostamos, vamos lá na rodoviária, no aeroporto, um irmão, nós vemos um parente, um amigo que não vemos há muito tempo, e quando ele chega no aeroporto, ele atravessa para a parte de entrada onde você está, o seu coração se alegra, e você, antes que ele chegue, você fica ansioso, olhando para ver se o avião já aterrissou, esperando para ver se ele já está chegando à porta, e às vezes você leva a criança com você, porque quando ele esteve com você da última vez, a criança ainda não existia, ou então era uma criança de berço, uma criança de colo, e a criança está ali, ele dizendo, olha, a sua avó já daqui a pouco vai chegar. E a criança ainda não conhece a avó, e ela espera ansiosa que a avó chegue, que o avião aterrize, que a avó apareça. Nós devemos viver assim, na expectativa de que o céu está chegando, de que o céu está às portas, de que o céu vai chegar a qualquer momento, de que Cristo pode voltar antes de nós almoçarmos, de que Cristo está voltando, e as marcas indeláveis desta volta estão aos nossos olhos. Nós não podemos continuar achando que somos apenas cidadãos dessa terra. Não podemos. Não podemos. Temos que viver de modo digno da cidadania eterna. Como fragmentos do céu viesse sobre nós todos os dias, todas as manhãs, em todos os momentos. Uma esperança eterna. Algo magnífico. Pelas trilhas do mundo, a caminho do reino. Lembra a canção antiga que dizia, caminhando vou para Canaã? Tinha até a parte que dizia assim, você não vai, não impeça eu ir. Por quê? Caminhando eu vou para Canaã. Canaã te dá saudades? Você sente saudade do céu? Nascemos no ventre de Deus no Éden. E vamos voltar para o ventre de Deus. Quando Ele voltará para nos buscar, e os vivos e os mortos encontrarão o Senhor, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Não sei se eu já contei, né? Dudu vai me lembrar aqui se eu já contei, né, Dudu? Aqui acho que não, foi só no Soter. Não sei se eu citei essa situação muito interessante que aconteceu, magnífica, provavelmente sim. Com a minha mãe, quando meu irmão, muito próximo a mim, com 53 anos de idade, veio a falecer, de uma forma terrível. E aí eu cheguei perto da minha mãe e disse, como é que a senhora está? Ela falou, estou muito triste, mas ao mesmo tempo eu estou convicta e com uma esperança eterna de que Ele ressuscitará no último dia e nós nos encontraremos no céu. Ele ressuscitará no último dia e nós nos encontraremos no céu. Você acredita nisso? Irmãos, quando os discípulos estavam com Jesus, e Jesus levou os discípulos a um monte, e enquanto conversavam com eles e avisavam que Ele iria embora, e Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu volto. Aguardem, não se envolvam com esse mundo, porque eu volto. E o que os discípulos fizeram quando Jesus ascendeu ao Pai? Eles ficaram parados, olhando para o céu, esperando que Jesus voltasse. Ficaram um tempo esperando, porque eles tinham entendido assim, eu vou ali para o Pai e já eu volto. Então eles ficaram lá um tempo longo, aguardando que Jesus voltasse. Jesus não voltou, deu fome, tinha que descer, cuidar da família. Eles desceram e eles deram esse anúncio. Cristo disse que Ele foi para o Pai, mas logo Ele haverá de voltar. E esta foi a pregação da parousia que fez com que a igreja nascesse e crescesse. A ideia era, Cristo foi para o Pai, mas em breve Ele voltará para buscar todos nós. Portanto, não vamos aderir a este mundo, não vamos nos vincular a este mundo, não vamos colocar o nosso coração nesse mundo. E é por isso que os discípulos vendiam seus bens, davam aos pobres para poder seguir Jesus Cristo. Porque eles diziam assim, para que eu vou ter bem dessa terra? Para que eu vou ter bens? Para que eu vou me envolver com essa terra? Se Jesus Cristo vai voltar daqui a pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viver para Jesus, eu vou pregar Jesus, eu vou anunciar Jesus, eu vou viver o Evangelho de Jesus Cristo, eu vou viver a vida comunitária e não vou me apegar às coisas desse mundo. Por quê? Porque Jesus vai voltar daqui a pouco.
há 2000 anos depois, nós continuamos acreditando que ele foi para o Pai, mas daqui a pouco ele volta? Vocês acreditam que de repente pode ser que a gente nem termine esse culto? Que a gente não termine esse dia? E que Cristo haverá de voltar? E que nós estaremos juntos na eternidade? Porque fomos cidadãos dos céus, mesmo quando éramos cidadãos da terra. Isso tem que nutrir o nosso coração. Isso tem que mover o nosso pensamento. Isso tem que fazer com que nós acreditemos que nós estamos aqui de passagem. Sabemos que em Cristo temos uma nova identidade, uma cidadania celestial, que esta identidade deve interferir na forma de vida que levamos aqui nesse mundo. Pedro resume bem o propósito dessa dupla cidadania. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo exclusivo de Deus. Precisamos de viver de modo digno desta cidadania celestial. Precisamos viver de modo digno daquilo que Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos nos conscientizar do que somos. Somos uma geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo exclusivo. Qual é o profundo significado dessas afirmações? Elas definem nossa identidade. Não somos iguais aos outros, não podemos viver igual aos outros, não podemos ter os mesmos pensamentos dos outros, não podemos colocar os nossos corações naquilo que os outros colocam, não podemos gastar o nosso tempo com aquilo que os outros gastam, não podemos gastar os nossos recursos com aquilo que os outros gastam, não podemos criar os nossos filhos como os outros criam, não podemos viver como os outros vivem, porque nós não somos iguais aos outros, porque nós somos uma geração eleita, povo separado, propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo de Deus que vive em você é o sinal da presença eterna de Deus. E se as trombetas tocarem hoje, o Espírito Santo de Deus que vive em você mostrará que você é servo de Deus e é filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, e você vai subir para a eternidade, para estar com Deus na eternidade. Aonde será a eternidade? Em que lugar será a eternidade? Em que condições? Os antigos pregadores insistiam na história de ruas de ouro, né? E de diamantes e de etc., né? Na verdade, nada disso me interessa. O que eu quero é passar a eternidade com as pessoas que foram salvas por Jesus e que eu amei, que eu estive junto ao lado do meu Cristo. E o lugar não me interessa. O que importa é estar com Jesus. A eternidade com Jesus. Mas para estar a eternidade com Jesus, precisa estar esta vida com Jesus. E aonde está Jesus na tua vida? Aonde está Jesus na tua vida? A parousia, o encanto do Cristo que está às portas, o chamado do Cristo que está chegando. É necessário saber também que somos tudo isso pela graça e não porque nós escolhemos ser ou porque merecíamos ser. De alguma forma que ninguém conseguiu explicar de maneira satisfatória até hoje, Deus nos amou e nos elegeu e nos escolheu para sermos separados. Eu sei que eu não merecia. Eu não sei você. Eu sei que eu não merecia, mas Ele escolheu. Então, irmãos e irmãs, em segundo lugar, precisamos entender o para que fomos chamados, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para o ofício de sacerdotes e reis. Sacerdócio real. Não nos chamou para que nós nos embaraçássemos com as coisas desse mundo. Não nos chamou para que nós colocássemos os nossos corações nas coisas desse mundo, para que nos perturbássemos com as coisas desse mundo. Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes sobre a terra e anunciar a salvação em nome de Jesus, para que todos aqueles que nele creem pudessem ser salvos.
Nos chamou para nós entrarmos no céu, mas não sozinhos, mas levarmos conosco aqueles que haveriam de crer por meio de Jesus Cristo. Para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para o ofício do sacerdócio. Temos a responsabilidade de anunciar as grandezas desse rei que nos trouxe para a sua luz. Em outras palavras, a nossa nova identidade nos dá uma nova função. Somos reis e sacerdotes sobre a terra. Então devemos viver de modo digno de reis e sacerdotes. Modo dignos de reis e sacerdotes. Porque, meu irmão e minha irmã, no dia final, ressuscitaremos. Porque cremos em Jesus Cristo e a nossa salvação, ela está garantida. Ao nos afastar demasiadamente para vivermos a santidade para a qual fomos chamados, estamos correndo um risco de nos tornar indiferentes para com este mundo. Se evitamos tanto o mundo com o intuito de não nos contaminar, é possível que estejamos construindo para nós uma versão contemporânea dos mosteiros medievais, nos afastando do mundo. Por outro lado, se inserirmos demasiadamente em nossa sociedade a ponto de assimilar as suas ideias e os seus valores não cristãos, não estaremos cumprindo a nossa tarefa de transformar em si e estaremos nos conformando com o presente século. Portanto, nós somos chamados a viver um cristianismo sem dicotomia, um cristianismo sem separação, um cristianismo em que o céu está em todos os lugares da minha vida, em todas as decisões que eu tomo, em todas as escolhas que eu faço, em todas as coisas que eu compro, que eu vendo, e todas as relações que eu faço, todos os contratos que eu estabeleço, todas as escolhas, todos os lugares que eu vou, e todas as situações que eu decido, eu tenho que decidir como um cidadão do céu. E viver de acordo com essa cidadania. Porque Jesus Cristo diz, não rogo que vos tire do mundo, mas que os proteja do mal. Que Deus perdoe a nossa negligência, que Deus perdoe por nosso comodismo, que Deus nos constranja a viver de maneira contagiante nesse mundo, sem negar os valores do reino. Que possamos viver pelas trilhas deste mundo a caminho do reino. E como diz o apóstolo Paulo, a nossa salvação está mais próxima hoje do que o dia que iniciamos a nossa caminhada de fé. A nossa salvação está mais próxima hoje do que o dia que iniciamos a nossa caminhada de fé. Queridos irmãos, vamos viver essa dupla cidadania, cidadãos dos céus e cidadãos desse mundo. Vamos viver a alegria de esperar o céu e ter certeza que o céu está chegando. E enquanto ele não chega, que esse céu nos contamine, nos induza, nos motive, e nos envolva a vivermos cada dia das nossas vidas, na esperança de que, se este for o último, eu certamente estarei com o Senhor. Para concluir a nossa palavra nessa manhã, para que façamos uma reflexão. Se você soubesse e fosse anunciado pelo céu com trombetas, com sinais, fosse anunciado de forma clara e os anjos manifestassem e avisassem, dissesse, Jesus Cristo vai voltar hoje às 18 horas. Como que você viveria estas últimas horas nesta terra? Ou se tivéssemos certeza que Cristo voltaria na próxima sexta-feira, como que você viveria essa semana? Quais as escolhas que você teria? Quais as decisões que você tomaria? Com o que você gastaria o seu tempo? E aonde você colocaria o seu coração? A Bíblia diz que ele virá como o ladrão, sem avisar. Ele está voltando, irmãos. O céu está cada vez mais perto. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Para concluir, vamos ler, se puder até colocar aí, que esse texto é magnífico. O texto que foi lido também na nossa liturgia, Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aí concluiremos assim a nossa reflexão nessa manhã.
Vamos ler todos juntos? Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que Jesus nos abençoe. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.